Mas, Amanda, eu tinha visto umas postagens suas no Facebook que você estaria aí pela Europa, né? Mas já tem um tempo isso. E aí, quando eu estou falando com você, eu estou crente que você está aqui em Niterói, né? Aí eu falei, caramba, eu estou em Portugal. Um pouquinho longe, só um pouquinho. E que aqui aproxima, né? Isso eu estava lendo sobre cyberativismo, eu estou escrevendo tese de mestrado, né? Estava lendo um pouco e como tem se produzido falado sobre isso, porque a gente agora precisa da internet para tudo, né? Preciso. Ainda mais no Covid, que tudo ficou online, as aulas online. E deixa eu te explicar aqui, já que a gente estava esperando mais um pouquinho, né? E fica para o Michel e para a Silvana também. Esse espaço eu criei, do Café Conversa, ele era presencial, foi lá em 2019. E ele veio em função de um programa que eu tinha aqui em casa, onde eu convidava as pessoas com 2 horários. Então, um dava direito ao almoço e o outro dava direito ao lanche da tarde. Dependendo das possibilidades da pessoa, ela vinha no almoço ou vinha no lanche. E a gente ficava aqui conversando para a pessoa poder chegar, né, e se tranquilizar. E até a gente se conhecer, porque às vezes eu chamava pessoas que eu conhecia no sarau, né? Então a gente não tinha intimidade, nada. E as pessoas vinham para casa, a gente conversava, e depois vinha para aqui, onde eu estou. E aqui eu filmava a pessoa exatamente o que você vai falar hoje. As pessoas ficavam extremamente à vontade para contar a sua história, né, de toda a sua relação, da sua estrada na arte ou na educação. E daí depois eu editava e botava lá no canal do YouTube. Então tem vários que foram assim. Aí falei, poxa, legal, porque isso a gente consegue. Rosângela Santos, bem-vinda. Michel Menezes, bem-vindo. Rô chegou. E então, isso era legal porque a gente conseguia manter uma memória, né, do que as pessoas estão fazendo hoje, né? Ativistas, artistas, etc. Mas aí depois chegou um ponto em que eu falei, caramba, isso é legal, ótimo, a gente tem uma memória, mas não tem público. Aí eu passei a fazer o daqui de casa, eu mantive de casa e passei para o Café Converso presencial. Aí no presencial a pessoa contava também, era a mesma coisa do que aqui, né? Então a pessoa contava, Vanessa Sanza, bem-vinda. Vanessa. E aí ficou um ano quase, né? Foi o ano de 2019 inteiro, teve um problema no bar, a dona precisou fechar um período e abriria de novo em 2020, aí o que abriu foi a pandemia. Aí não pôde mais ser presencial. Porque o presencial é legal, porque tem um contato com as pessoas, né? Quem está lançando o livro podia vender os livros, tudo que se apresentava, né? Com a música. E aí eu acabei voltando para esse esquema aqui, pro virtual, porque não tem como, né, a gente fazer presencial. Tem que se adaptar, né? Todo mundo tem que se adaptar mesmo. E aqui agora também, esse sistema tem uma coisa muito legal, pelo seguinte, eu não podia conversar com você se não fosse virtual. Pois. Né? Exatamente. Porque você daí de Portugal e eu de Niterói ia ficar meio complicado da gente ter um presencial aqui. Só um pouquinho. Nem de avião ir de volta dá, né? Fazer um rodízio não dá, porque pandemia não tem como. Muita. Não, nossa. Não, mas a pandemia botou tudo de cabeça para baixo, né? Aonde funcionava, Paulo, aqui em Niterói? Porque eu moro em Niterói também, né? Aonde funcionava esse espaço que você falou quando era o Vivo em Cores? O Vivo em Cores era ali no Bar Caverna, lá em São Domingos, em frente ao... Como é que é o nome daquele prédio? Daquelas coisas de... Eu sei onde é. São Domingos. Escola. Frente a uma escola. Eu moro em São Domingos, eu sei onde é. Eu acho que eu te conheço. De vista, eu acho que eu te conheço. Meu irmão morou muito tempo ali em São Domingos. Morou muitos anos. Niterói só existe eu, você e alguém que a gente conhece, né? Pois é. Niterói tem tudo que é lugar, tem até em Portugal, né?
Não, inclusive eu conheci pessoas niteroenses aqui em Portugal. Você acredita? Fiz amizade com niteroense aqui em Portugal, gente. A gente está em tudo quanto é lugar do mundo mesmo. Meu Deus do céu. Que loucura. Mas aí eu cheguei a falar com você, né, Amanda, pelo telefone, que o espaço aqui é o seguinte, o tripé, né, o básico da coisa, educação, arte e cultura. Então, são artistas ou ativistas culturais ou pessoas filósofos, enfim, qualquer área da educação e da cultura, como eu te falei aquele dia no telefone também, a cultura abrange tudo. Não tem nada que não esteja, né, assambarcado pela cultura. E a ideia era, a princípio, a gente manter um registro disso tudo. E agora já tem outro, né? A gente soma, que é não só deixar uma memória dessas coisas, mas da gente poder interagir, né? Porque já não está, né, um ano e pouco sem presencial, a saída vai ser a gente conversar por aqui. E, então é isso. E a outra coisa que move também, quer dizer, a gente se conheceu até no ativismo cultural político, né? 2016, né? Não foi? 2016, isso. Na verdade, eu te conheci foi lá no Bar Convés, foi a primeira vez que eu te vi. Famoso. Aqui apresentando. Mas eu não sei há quanto tempo você está fora do Brasil. Eu estou um ano. Um ano, né? Uhum. As coisas aqui de um ano para cá, quer dizer, de 2018 para cá, retrocedeu muito, retroagiu muito, tá? Horrível. E então, é uma forma que a gente consegue de colocar nossas ideias, nossas utopias, e etc., para a nossa sociedade, né? E falar de outras coisas diferentes, né? Produzir outras coisas. E aí é um canal aqui que está aberto, o espaço está aberto para quem quiser, sabe? É só me procurar, vai ser um maior prazer aqui da gente abrir. Hoje não vou falar muito não, estou falando agora, depois eu vou deixar tudo na tua mão, tá? Vou falar pouquíssimo. Então, fique extremamente à vontade, fale o que você quiser, converse o que você quiser. E eu só vou fazer... Laís, boa tarde. Laís, bem-vindo. Eu só vou, de repente, perguntar alguma coisa quando eu achar que alguma coisa ficou não dita dentro do que você está falando, lógico, né? Uhum. Então eu vou puxar alguma coisa para te ajudar na memória e no mais eu vou ficar... Eu sou o barista do café, o servidor de café para vocês. Então eu acho que a gente já pode até começar, né? Podemos. Porque já tem bastante gente. Então, Amanda, eu te entrego a palavra e começo a servir o café desde já. Fica à vontade, fala o que você quiser, se apresenta. Se você quiser vir lá do início da tua história, tudo bem. O que você quiser, fica à vontade. Beleza. Eu me ia falar, eu sei que é um café metafórico, mas pode ser um chá? Sou mais a pessoa mesmo do chá. E quando eu vim para cá, eu estou tomando chá. Pode ser vinho também, tá? Show? Vinho também. Maravilhoso. Bom, como queria agradecer aquela coisa básica, né? Agradecer o espaço e poder trocar, para mim é uma coisa realmente essencial. E assim, a gente se conheceu em 2016, né? Como você falou, e a gente se conheceu no ativismo. E eu estou agora escrevendo sobre ativismo, né? E já participei de vários ativismos, então acaba que quando eu vim aqui falar um pouquinho, eu pensei em trazer algumas coisas, mas ir falando ao mesmo tempo, né? E eu lembro, bom, e aí em 2016 foi quando a gente se conheceu, e eu já era ativista de outros movimentos antes. Na verdade, acho que eu vim de uma criação um pouco ativista, sabe? Acho que, assim, meu pai e minha mãe sempre me falavam muito sobre a história do Brasil, me falavam muito sobre o que tinha sido a ditadura no Brasil, me falavam muito sobre os amigos dele que sofreram, né, que participaram disso e como era para eles ter vivido esse espaço. E então, desde pequena, acho que eu tinha uma certa revolta, assim, sabe? Mas era uma revolta boa.
É uma coisa legal. Minha Mãe Sabe, eu tenho até postei lá tem uma poesia que fala sobre isso, porque eu sou poetisa também, sou atriz pelo Teatro Transparente, lá em Niterói. Continuo atuando de longe, a gente continua trocando, assim, tem uma ligação muito legal. E eu também sou estudante de Ciências Sociais, estou fazendo mestrado agora e estou estudando ativismo, assim. Eu decidi fazer um mestrado para falar do que eu vivi, do que eu vi, do que está acontecendo no Brasil, porque a gente precisa falar, sabe? Existe a necessidade de falar, que eu acho que todo mundo tem, que, não sei, que move a gente, que faz a gente querer desenhar, querer escrever poesia, querer se encontrar. E eu sempre senti que eu tinha isso desde muito cedo, assim. Tanto que eu lembro até quando eu era pequena, que teve um dia que eu estava com os meus pais, eu estava achando que a minha mesada era muito pequena. Eu falei, minha mesada é muito pequena, R$10? R$10 não dá, né? Muito tempo atrás, tá, gente? R$10 era alguma coisa. Eu falei assim, então acho que eu vou escrever uns cartazes e vou mostrar para o meu pai e vou ficar fazendo a minha própria reivindicação aqui dentro de casa. E aí eu fiz os cartazes e comecei a falar assim, quero aumento da mesada, quero aumento da mesada, quero aumento da mesada. E eu acho que foi aí que começou, assim, a desenvolver essas coisas todas, essas vontades todas, essas falas todas. E, sei lá, aí eu fui ficando um pouco mais velha, né? E quando eu tinha uns 13, 14 anos, estava vivendo as coisas, né? Vai crescendo, vai conhecendo as pessoas, vai começando a sair com os amigos da escola também, sei lá. Vai descobrindo quem você é também, né? Quando você vai ficando mais velho, sei lá, você vai tentando quem sou eu nesse mundão aí, né? Ou que mundão é esse também que eu tô, sei lá. E eu lembro que nessa época eu comecei a ler muito sobre feminismo e sobre sexualidade já. Porque eu era fui uma criança, né, e fui uma adolescente que eu sempre gostei de pessoas, independente do gênero. Isso para mim era muito natural. Quando eu era criancinha, eu brincava de namorar com menininho, com menininha. Tinha essas brincadeiras quando eu era criança, né? Hoje em dia as pessoas já não acham tão legais, mas eu lembro que existia isso. E eu lembro que eu comecei a falar, assim, querer entender quem eu era na fila do pão. Quem sou eu na fila do pão? E aí eu acabei começando a ler, começando a ver filmes, começando a entrar em contato com várias coisas. Minha mãe também me levava muito a peças, muito a teatro, e eram sempre peças, às vezes até um sistema meio polêmico, quando eu era mais nova, mas a gente ia, e ela segurava a minha mão, a gente ia junto assistir uns filmes, assim, sabe, sobre nazismo, sobre os processos da ditadura no Brasil, e eu tava lá, tipo, não, vamos embora. E aí eu lembro de começar a entender um pouco sobre mim, isso, e começar a querer falar para os meus amigos. Aí eu primeiro queria descobrir o que eu era, né? Que eu tenho alguma coisa, tenho uma caixa, existem caixas. E parecia que existia, porque tava todo mundo meio que deduzindo que eu ia ser uma pessoa heterossexual. E aí era meio estranho, né? Todo mundo já deduziu por mim e ficava, mas e aí? Mas aí eu não posso dizer outra coisa? Não pode ser de outra maneira? E não todo mundo, né? Mas assim, existiam essas falas também. E eu lembro que quando eu tinha uns 13, 14 anos, eu descobri que existia uma palavra chamada bissexualidade. E eu falei, cara, que palavra é essa? Muito maneiro, muito legal. E eu fiquei tipo assim, vambora, vamos ler sobre isso. E eu comecei a ler, e eu comecei a entender que, né, já que existiam as caixinhas, podiam não existir, né? Ia ser legal. Ia ser mais maneiro, mas elas existem. Então, eu acabei olhando lendo sobre isso e me entendendo. E me entendendo e falando assim, maneiro, eu já sei um pouco mais sobre mim. Assim. E quando eu era mais nova, eu gostava muito de botar mais roupas. Eu era emo, né? Eu era uma adolescente emo, lembra? Essa coisa, cabelo assim, na testa, e umas roupas assim de rock and roll.